Oi, minhas crianças, estou aqui mais uma vez para a nossa videoaula de hoje, que será sobre história. Vou dar continuidade à história da independência do Brasil. Falamos na aula anterior sobre a independência do Brasil. O Brasil ficou independente de Portugal. Daí começou a seguir, como se diz, sozinho, com suas pernas, sem depender de Portugal. Mas o que foi que aconteceu? Vejam bem, Dom Pedro I, ele teve muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo em governar o Brasil. Ele passou por sérios problemas políticos. Por quê? Porque tinha ainda países que não aceitavam que o Brasil ficou independente, não aceitavam, certo? E com isso, Dom Pedro, ele começou a fazer algumas coisas que os outros países não estavam gostando, certo? E aí o que foi que aconteceu? Ele começou uma discórdia. Então ele gerou problemas. Ele começou a comprar muito, certo? Isso aí prejudicou a política aqui no Brasil. Daí houve uma Constituição. Essa Constituição se juntou, os ministros vão se juntar para se criar leis. O que aconteceu? Dom Pedro não aceitou essas leis e criou muita polêmica sobre isso. Ele fez uma outra assembleia, ele convocou em 1822 uma outra assembleia e elaborou a primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição, ele ditou as normas, certo? Mas, ainda assim, as normas que ele ditou, houve discórdia. Então, criou-se aquela confusão com senadores, com deputados, sem aceitar o que ele falava, ficou aquela guerra toda, como hoje é assim, sempre assim, política, aquele negócio que fica concorda ou discorda. Seguindo, então, ele resolveu decretar em 25 de março de 1824 a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição, ele ditou as leis dele. Só que essas leis que ele ditou, muita gente não aceitou. Mas ele ficou querendo fazer do jeito que ele queria. Mas houve esta discórdia, certo? Então o povo não aceitou. E aí continuou o Brasil com problemas, com dificuldades. Ele dividiu o Brasil em 19 províncias que seriam governadas por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador. Então, naquela época, quem escolhia era o imperador. Hoje não, né? Hoje nós votamos o presidente. Naquela época não podia. Certo? Então, houve várias coisas que ele mudou. Mas o voto era apenas homens. Tá vendo como era antigamente? O imperador os cargos religiosos era nomeado, o imperador é que nomeava. Então, são coisas assim que aconteceram naquela época em que ninguém gostou. E o que foi que aconteceu? Houve várias outras constituições brasileiras. Se você colocar na página 394, existe aqui um mapinha e mostrando as constituições, certo? As constituições.
a de 1824, depois teve 1934, 1946, 1988. Olha para isso quanto a Constituição. Cada uma mudava. E o povo sem aceitar. O que foi que aconteceu? Seguindo. Aí, como Dom Pedro enfrentou muitos problemas, aí começou as guerras contra as províncias unidas do Rio da Prata. Que mais tarde essa província ficou chamada como Argentina. Olha lá. Então, mas ele começou a importar, exportar aquela confusão toda. Dom Pedro estava completamente sem conseguir, certo? E aí, ainda continuou na guerra, continuou naquela agonia. Então, o que foi que aconteceu? Os outros estados, inclusive até a Bahia, foi a Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, eles ficaram revoltados e formaram as tropas sem aceitar o que estava acontecendo. Eles não queriam, porque Dom Pedro estava de um jeito que estava prejudicando o Brasil. E esses estados aqui não aceitaram. Certo? E aí começou. E aí se formou a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Ela tinha... os intelectuais de Pernambuco, eles conseguiram juntar outros estados e ir contra essas coisas que Dom Pedro estava fazendo. Eles não aceitavam. Seguiram. Aí Pernambuco proclamou a sua própria independência. E aí ficou esta guerra. Aí se uniu. Aí olha outros estados aparecendo aqui. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba e Piauí. Esses estados juntos formaram a Confederação do Equador. Eles juntaram para resolver isso que Dom Pedro ele não estava conseguindo. Certo? Então, começou os embates, começou as confusões, até morte. A morte foi aquela. Aí veio a guerra da Cisplatina. Essa guerra foi motivo da disputa de portugueses e espanhóis. Olha aí já outros países já revoltados também com o que estava acontecendo aqui. Você está vendo? E aí, o que foi que aconteceu? Dom João VI, em 1820, ele conseguiu anexar essa região chamada Banda Oriental do Rio Uruguai ao Brasil, que nomeou a província Cisplatina. Essa província proclamou sua independência do Brasil. Ó, já foi se separando, você está vendo? Em seguida, associou-se à República das Províncias Unidas do Rio do Prata. E olhe o cerco fechando. E aí, com a região ocupada com a oposição econômica, a estratégia foi o quê? O Brasil, para a Argentina, o Brasil declarou guerra às províncias do Rio do Prata. Olha, começou a guerra. Antigamente era guerra. Qualquer coisa tinha que ter guerra. E aí houve o conflito, né? Só que, nesse período, o preço dos produtos exportados começou a cair. Agravou ainda mais a situação econômica do Brasil. E o Brasil, esse território com preço de elementos muito altos, industrializado alto, contribuiu para o desgaste da imagem de Dom Pedro. Então, acontecendo isso aí, foi muito ruim porque o pessoal já não gostou. Certo? E houve essa guerra. Vocês vão ter atividades, vocês vão responder direitinho. Leia direitinho. Essa história assim, dá pra gente ler. Vai ser uma história muito bonita. Vocês vão gostar. Seguindo, vamos passar agora para as tradições do Pampa, que é na página 398. Pampa, vocês vão lembrar o quê? Rio Grande do Sul, não é isso? Chama os Pampas.
Essa região, gente, ela abrange o Rio Grande do Sul, Pampa, né? Ela abrange o Rio Grande do Sul e Uruguai. Então, esses traços aí são característicos culturais dos gaúchos. No Rio Grande do Sul, são gaúchos. O Pampa é um bioma. O que é bioma, Pro? Bioma são grupos de seres vivos que somente existem em determinada área. Então, só existe naquele lugar. É o bioma daquele lugar. Só existe naquele lugar. Por isso que chama bioma. Certo? Então, os Pampas era o bioma do Rio Grande do Sul. Então, só lá que existia. Uruguai e Argentina. Formado por campos naturais, predomina a vegetação, lá é densa e rasteira, e as gramíneas, que são aquelas gramíneas, chama gramíneas, não é isso? Essa região favorece a atividade pecuária. Isso aqui é só mais um adiantamento das coisas do Brasil, certo? A atividade vocês vão fazer, eu passei a atividade, vou dizer daqui a pouco as páginas para vocês fazerem, tá entendendo? Então, aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que vocês vão passar para cima, aí eu vou ter que explicar. Então, bioma é isso aí que eu estou dizendo a vocês. É só, aqui, como diz aqui, como aqui mesmo está dizendo, aprendendo mais um pouco, para vocês entenderem um pouco dos Pampas. Certo? Vai ter, vocês já viram falar em chimarrão, são os gaúchos, que eles botam uma erva verde, e aí toma aquele líquido. Eu não sei o gosto, não estou tomando. Mas é tradição de lá do Rio Grande do Sul. Seguindo, o que foi que aconteceu? O que é que aconteceu agora? Dom Pedro, ele vai abdicar do trono. Por que ele vai abdicar? Porque Dom João VI morreu em 1826. E com isso, Dom Pedro, herdeiro legítimo do trono português, foi convocado pela corte portuguesa para assumir suas responsabilidades em Portugal. Então, Dom Pedro teve que sair daqui, porque vocês sabem que Dom Pedro era português. Eles teve que sair daqui, já que Dom João faleceu, eles teve que voltar para abdicar do trono. Ele abdicou do trono aqui que ele tinha aqui no Brasil, para poder ir lá, para Portugal. Ele abdicou do trono dia 7 de abril de 1831. Daí ele deixou o príncipe-regente, seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro I teve que voltar, mas ele deixou o filho dele aqui, que era Dom Pedro de Alcântara. A abdicação do imperador foi finalizar o processo da independência do Brasil, que foi iniciado em 1822. Com a abdicação, a possibilidade de uma nova união entre Brasil e Portugal deixou de existir definitivamente. Porque já que ele saiu, ele abdicou do trono, então não tinha mais como ele resolver nada aqui. Entre o Brasil e Portugal. Não é isso? Então vejam bem. Essa atividade, vocês vão fazer uma atividadezinha só desse livro, viu, gente? Preste atenção. Eu botei aqui 392 a 399. Pro 7 páginas. Não são 7 páginas. É porque eu boto desde quando começa o assunto até quando termina. Mas, para responder, vocês têm que ler. É por isso que eu boto as páginas todas. Mas, tem páginas que não só é para ler. As atividades, se uma, duas atividades, vocês vão fazer direitinho. Tá bom? Atenção. Façam com calma, viu? E já tô melhorando, gente. Eu nem falei com vocês que eu tive chikungunya, mas graças a Deus já tô melhorando. Graças a Deus. Viu? Beijo pra vocês, muita saudade, amo todos vocês. Certo? Façam a atividade direitinho. Será da página, como eu falei, 392 a 399 do livro. Tá bom? Beijo. Amo todos vocês.